E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Thiago de Oliveira, sou professor do Departamento de Engenharia Eletrônica da UFMG. E neste vídeo, né, o início de uma série de vídeos sobre a disciplina que eu ofereço no curso de Engenharia Elétrica da UFMG, chamada ELT 085, Circuitos Eletrônicos Analógicos. Essa é uma disciplina que aborda o funcionamento e o projeto de amplificadores operacionais e suas aplicações em osciladores também, né? E é isso que a gente vai estar abordando. O motivo desse curso estar sendo apresentado no YouTube, tá, vai ficar aqui de forma gratuita para a prosperidade, é porque nós estamos durante o período de quarentena, né, 2020/1, né, o primeiro semestre de 2020, com a pandemia de Covid-19, e com isso as atividades presenciais da UFMG estão suspensas, nós não temos nenhuma definição de quando que ela volta neste momento. Nós sabemos que o semestre não será cancelado, então por isso a gente tem que dar jeitos, né, de retomar as atividades que a gente tinha. E como a gente só teve um mês de aula, eu vou gravar tudo de novo, disponibilizar para os meus alunos aqui, e eles vão poder interagir comigo ainda, né, nas plataformas de acompanhamento digital da UFMG, o Moodle, por exemplo, que não vai ser acessível às pessoas que não estão na UFMG. Mas, caso você esteja vendo esse vídeo neste momento ou no futuro e não seja aluno da UFMG, mas se interessar pelo assunto, as aulas vão estar aqui disponíveis de forma gratuita no YouTube, no canal do Grupo de Eletrônica de Potência, que é o grupo de pesquisa que eu participo. E também vocês vão poder entrar no meu site particular e lá eu disponibilizo grande parte do material de suporte que eu ofereço aos alunos dessa disciplina e das outras disciplinas que eu ministro também. E vocês podem ter acesso, né, como se estivessem assistindo às minhas aulas na UFMG, logo, dadas as devidas proporções, por ser uma atividade remota. Né? E eu também vou disponibilizar meu e-mail caso alguém queira entrar em contato comigo. Né? Eu sempre dou algum tipo de resposta. Tudo bem? Então, algumas informações básicas, né? Faz mais sentido para os alunos do FMG, mas está aí público para todo mundo. Meu nome é professor Tiago de Oliveira. A minha sala no prédio de engenharia é a sala 2620, que fica no bloco 1, segundo andar, em frente a um dos laboratórios do grupo de eletrônica de potência, o laboratório de sistemas eletrônicos de potência. O meu e-mail é o oficial, é o troliveira@cpde.ufmg.br, e esse aqui é o meu site profissional, né, hospedado no UFMG, www.cpde.ufmg.br/tio TR Oliveira. Lá, como eu já disse, tem todo o material de suporte das minhas disciplinas, tem algumas informações sobre as minhas atividades de pesquisa, orientações, né? Vocês podem baixar toda a publicação dos meus orientandos ali. E também tem acesso às videoaulas que eu publico, não só desse curso, mas de eventuais outros temas que eu publico no canal particular também. Beleza? Esse curso tem como bibliografia básica, é aquilo que eu sigo, né, e onde eu tiro grande parte dos exemplos. É o Cedar Smith, que é um dos melhores livros de microeletrônica, de eletrônica analógica que eu conheço. Né? Eu vou me basear na versão 7, por questão de definição de capítulo, de conteúdo e tudo mais, mas não há muita diferença de conteúdo do Cedra versão 4, que é uma que eu tenho há mais tempo, até a versão 7. Uma questão mais de organização, de número de exercícios, de exemplos e tudo mais, mas de conteúdo está tudo ali da versão 4 para frente. Então, caso você tenha acesso a qualquer uma delas, o conteúdo estará lá. Beleza? E eu também forneço material extra, né, como exercícios resolvidos, notas de aula e tudo mais, que eu coloco no Moodle para os meus alunos do FMG e também estão disponíveis no meu site. Tudo bem? Bom, como eu comentei, o objetivo dessa disciplina é trabalhar com o amplificador operacional, fazendo tanto análise quanto o projeto dele. Isso significa, na verdade, que a gente vai pegar o componente amplificador operacional que se vê normalmente numa aula de eletrônica básica, que aqui no FMG é a disciplina Dispositivos e Circuitos Eletrônicos Básicos, que nós chamamos também de Eletrônica 1 internamente, né? Então pegar aquele componente, aquele bloco operacional, abrir, ver quais são os circuitos internos, quais são as etapas de funcionamento e sim projetar cada tipo de elemento lá dentro desse amplificador operacional. Só que para isso a gente precisa relembrar alguns conceitos que foram discutidos lá na disciplina anterior, né, de eletrônica básica, acerca do funcionamento principalmente dos transistores. Né? Então a gente viu na disciplina os transistores bipolares de junção, os TBJs e os MOSFETs, né? E a gente tem que relembrar como que esses dois dispositivos vão funcionar e quais são as suas regiões de operação e principalmente
como que a gente faz com que esses elementos se comportem como amplificadores, porque isso vai ser o bloco fundamental, né, dessa disciplina agora. Beleza? Então, nessa primeira aula, o que a gente vai fazer é uma revisão dos conceitos importantes de dispositivos e circuitos eletrônicos básicos, e é isso. Começando pelo TBJ. Então, de uma forma bem rápida, né? O TBJ, a gente sabe, é um transistor, é um dispositivo semicondutor de 3 terminais, sendo um terminal chamado de emissor, outro de coletor e outro de base. Ele, na verdade, é um sanduíche de cristais de silício dopado, podendo fazer um sanduíche NPN ou um sanduíche PNP. Né? O funcionamento básico é mais ou menos o mesmo, a questão maior é uma questão de polaridade. Né? Normalmente o PNP tem as polaridades todas invertidas em relação ao NPN, basicamente é isso. Então, só relembrando, né? Eu vou ter aqui 3 regiões de operação, né? A região de cutoff, que a gente chama em português de corte, que é uma região que ocorre quando eu tenho as duas junções PN desse dispositivo polarizadas de forma reversa. Neste caso, não há circulação de corrente no meu dispositivo, ele funciona como uma chave aberta. A região ativa já acontece quando eu tenho uma polarização direta da junção de base e emissor e uma reversa da junção de coletor-base. Melhor dizendo, de base e coletor. Né? Então, relembrando, a região ativa, então, nesse caso, como eu tenho essa condição de polarização, eu vou encontrar uma tensão VBE em torno de 0,7 volts, que é a polarização direta da junção de base emissor. A tensão de base coletora tem que ser menor ou igual a 0,5. Esse 0,5 e não 0,7 é porque o coletor é menos dopado do que o emissor, isso faz com que a tensão de barreira dele seja um pouco menor, né? Então vai ser mais ou menos esse valor. E se eu fizer a composição do corpo, né, eu vou encontrar uma tensão de coletor para emissor que vai ter que ser maior do que 0,2 volts, que é só combinar esse 0,7 com esse 0,5 e vai dar esse 0,2, beleza? O que a gente sabe? Que nesse caso, quando eu tenho essa polarização da junção de base emissor, eu vou ter uma emissão de elétrons, né, do emissor para a base. Como a base é muito mais dopada do que... Desculpa. Como o emissor é muito mais dopado do que a base, eu vou ter uma avalanche de elétrons muito maior. Né? Alguns desses elétrons vão ser recombinados na base, vai ter uma pequena fuga ali, mas a grande maioria chega no coletor, fazendo com que exista uma circulação de corrente elétrica no meu circuito. Né? A gente consegue associar a intensidade da corrente elétrica que entra no coletor por essa expressão, uma expressão típica de diodo, né? Então a gente tem a corrente de fuga dos portadores minoritários vezes E elevado a tensão de base emissor dividido pela tensão térmica do dispositivo. Para quem não lembra, a tensão térmica é a constante de Boltzmann vezes a temperatura em Kelvin dividido pela carga do elétron. Isso em 27 graus Celsius é em torno de 25 milivolts. É o que a gente usa mais ou menos nas aulas de eletrônica analógica. Né? Além disso, a gente sabe também que existe uma relação linear, né, entre a corrente de base, que é a corrente que eu tenho que injetar na base para recompor as perdas provocadas pela recombinação dos elétrons e lacunas, né, com a corrente de coletor. E essa relação linear é dada por um ganho, que é chamado de ganho DC, que é o beta do transistor. Beleza? E, consequentemente, como o transistor é um nó de corrente, eu também posso associar essa relação linear entre as correntes com a corrente de emissor. A gente sabe que a corrente de emissor tem que ser igual à corrente coletor mais a corrente de base. Então eu posso escrever a corrente de emissor como sendo também a corrente de coletor dividido por um alfa, onde alfa é esse beta sobre beta mais 1. Beleza? Então a região ativa é uma região muito interessante porque ela tem essa relação linear entre as 3 correntes, de forma que se eu conseguir calcular uma delas, eu consigo encontrar as demais. Né? E é uma região onde a gente gostaria muito de operar o transistor como amplificador, né? Porque tem esse ganho de corrente. Ele, na verdade, é um amplificador de corrente ali, bem obviamente. A outra região é a região de saturação, que é uma região onde as duas junções do meu transistor estão polarizadas de forma direta. Né? Neste caso, então eu tenho as tensões de base emissor em torno de 0,7, a tensão de base coletor em torno de 0,5 volts, o que faz com que a tensão de coletor emissor fique por volta de 0,2 volts. Né? Neste caso, a corrente de coletor ela satura num valor máximo. Esse valor máximo é dado pelo circuito externo, não necessariamente o transistor. Beleza? Mas o que significa? Significa que mesmo que eu injete mais corrente na base, isso não vai fazer com que a corrente coletor aumente, diferentemente da região ativa.
né? Uma forma de entender o porquê disso é só imaginar que pelo caminho natural de polarização do meu transistor, eu passei pela região ativa, então estou injetando mais corrente de base, isso está produzindo mais corrente coletor, né? Mas no momento em que esse aumento de corrente provoca uma queda na tensão de base coletor, fazendo com que essa junção se torne diretamente polarizada, eu tenho agora uma barreira de potencial ali que vai tentar fazer com que os elétrons que estavam entrando no coletor, né, pela base, eles sejam barrados, né? É um campo elétrico que vai se opor ao movimento desses elétrons. Significa que a partir de um momento, um aumento líquido de corrente de coletor provocaria um aumento dessa intensidade desse campo elétrico novo que apareceu ali, fazendo com que ele não deixe esse aumento líquido na prática acontecer. Ou seja, é como se eu tentasse injetar mais elétrons no meu coletor e o meu coletor devolvesse. De um jeito bem simplificado, seria mais ou menos assim. Ou seja, eu não consigo aumentar a corrente coletor, significando que se eu aumentar a corrente de base, ela vai toda para o emissor e eu não tenho mais essa proporcionalidade entre as correntes do meu transistor. Beleza? Bom, então, de uma forma bem simplificada, é assim que o TBJ funciona, né? Então tem essas três regiões. E para a gente operar ele dentro de um, melhor dizendo, para a gente analisar ele dentro de um circuito eletrônico, o que a gente faz é criar modelos de operação desse cara, né? A gente vai transformar o transistor em um circuito elétrico e resolver o circuito elétrico com as técnicas que a gente aprendeu lá em circuitos, né? Então, basicamente, a gente tem para corrente contínua é chamado de modelo Eber-Small, né? Ele é um modelo mais completo, mas normalmente a gente quebra ele em dois modelos para simplificar a vida, né? Um modelo de região ativa, que é esse. Então eu vou modelar a base emissor como um de outro. Então, quando ele estiver polarizado diretamente, eu tenho uma tensão de 0,7 volts e é isso. E entre coletor e emissor, eu vou ter uma fonte de corrente beta e B, né? O PNP é a mesma coisa, como eu já disse, a diferença é a polaridade. Então, em vez de ter uma tensão de base emissor de 0,7, eu tenho uma tensão de emissor base de 0,7, ou uma tensão de base emissor de menos 0,7, né? Tanto faz do jeito que você enxerga. E a corrente, em vez de estar entrando no coletor, ela está saindo. Beleza? Já na saturação, o meu modelo agora eu tenho a mesma tensão de 0,7 de base emissor e vou ter uma tensão de 0,2 de coletor emissor, né? Então é um modelo um pouquinho diferente. No PNP, de novo, a única diferença é a inversão das polaridades das tensões das correntes. É só isso. Beleza? Bom, então, entendido mais ou menos o TBJ, a gente pode discutir um pouco sobre o MOSFET. O MOSFET também é um transistor, é um dispositivo de 3 terminais, tem regiões de operação muito semelhantes ao TBJ, mas a operação dele é bem diferente. Então, eu vou fazer só um desenho, um esquemático rápido aqui, para a gente lembrar, né? Então, o que eu tenho? O MOSFET, então, ele tem esse corpo, que está desenhado ali, né? Aqui é um MOSFET do canal tipo N, significa que ele tem um substrato do tipo P e tem duas ilhas superdopadas do tipo N+, ou seja, o tipo N, mas com muito portador aqui, né? Tem um canal aqui isolante no meio do caminho, então, meu canal não, melhor dizendo, tem uma porta isolante aqui no meio do caminho e tem lá meu contato, né? Então aqui eu chamo de gate. Em teoria, essas duas ilhas são iguais, então o dispositivo seria bidirecional, não faria diferença qual dos dois terminais eu estaria operando, mas normalmente, na maioria dos casos, no MOSFET do tipo enriquecimento, que é o que a gente usa, a gente tem um curto-circuito entre um desses terminais e o corpo, significando que agora eu posso definir um dos terminais, né? Então esse terminal é chamado de fonte e o terminal que não está curto-circuitado é chamado de dreno. O que acontece é o seguinte, para esse cara funcionar, eu tenho que operar, melhor dizendo, eu tenho que aplicar uma tensão VGS, né, positiva nesse dispositivo. Isso vai fazer com que, na verdade eu estou aplicando então essa tensão sobre o corpo do dispositivo também, né, como tem esse curto-circuito, posso ver desse jeito. E aí, como eu tenho um isolante, isso vai provocar, na verdade, um campo elétrico sendo aplicado neste corpo. E o interessante o campo elétrico aqui, ele tende a expulsar da região próxima à porta os portadores de carga positiva. Eu posso enxergar isso como as lacunas, que são ricas nesse material tipo P, né? Então,
No primeiro momento isso não vai fazer muita diferença, mas à medida que essa intensidade aqui for crescendo, eu vou ter uma intensidade de campo elétrico maior, que vai expulsar mais lacunas deste material, formando uma região aqui próxima à porta depleta desses materiais. Continuando a aumentar a intensidade da tensão VGS, isso vai começar a atrair elétrons minoritários que existem neste material, até um momento que vai existir uma tensão mínima que vai provocar um acúmulo tão grande desses elétrons na região próxima à porta que eu vou formar um canal condutor do tipo N entre as duas ilhas. E neste momento que eu formei esse canal, se eu aplicar agora uma tensão VDS também positiva, eu vou ter circulação de corrente de dreno para a fonte. Então é basicamente assim que o MOSFET funciona. Então eu vou aplicar uma tensão VGS, a partir de um momento que uma tensão limiar eu formo esse canal, né? E uma vez formado o canal, eu tenho a possibilidade de ter condutividade, de ter condução entre dreno e fonte a partir da aplicação de uma tensão VDS. Né? Legal. Uma coisa só importante que eu não comentei, a tensão VDS ela tem que ser positiva, porque se ela for negativa, eu vou estar polarizando diretamente a junção PN que existe entre a ilha, melhor dizendo, que existe entre o corpo e o dreno, e aí o meu circuito começa a conduzir mesmo que eu não queira. Né? Então, existe na verdade um que a gente chama de um diodo parasita aqui, que ele pode atrapalhar o funcionamento, mas se eu garantir que a tensão VDS é positiva, não tem problema. Beleza? Então, dando continuidade aqui, então imagine que eu determinei uma tensão VGS acima da tensão limiar desse dispositivo e começo a variar a tensão VDS. O que eu espero encontrar? Eu vou ver uma curva mais ou menos assim. Essa curva ela tem três regiões importantes. Né? 4 se você contar a região de corte, que é a região onde a corrente vai ser zero e o circuito não estiver conduzindo. Mas aqui a gente consegue enxergar 3 regiões importantes. Então observe. Quando a tensão VDS ela é muito pequena, eu vou ter um crescimento da corrente de dreno, né? Mas eu posso aproximar esse começo da curva como uma linha reta, percebe? Eu tenho uma inclinação aqui bem característica de uma linha reta. Isso significa o seguinte: para pequenos valores de VDS, é como se o canal se comportasse como um resistor. E faz sentido, né? Porque eu tenho ali a condutividade do material, eu tenho uma geometria da porta, né? Que vai ser onde vai acumular os elétrons, né? E eu posso calcular uma resistividade. Né? Então isso vai ser determinado pela quantidade de elétrons que eu conseguia absorver, né? Atrair, melhor dizendo, para a porta. E é essa região que a gente chama de região ômica. Região ômica, que é uma região onde a gente trabalha como uma chave. A gente interpreta o MOSFET como uma chave fechada. É uma região onde a gente modela ele como uma resistência. Uma região muito interessante. Só que o que acontece? À medida que a tensão vai aumentando, eu começo a ter um desequilíbrio da distribuição do campo elétrico no canal. Né? Eu não vou entrar em detalhes disso, mas basicamente acontece que o canal próximo do dreno começa a se encurtar por causa do aumento da tensão de dreno. Né? Isso faz com que a resistividade do meu canal, em vez de se comportar como um resistor linear, bonitinho, ele começa a encurvar, ou seja, se transforma em um resistor não linear. Né? Então começa a ter esse comportamento que a gente vê mais não linear, até o momento onde a gente tem o que a gente chama de pinch-off ou estrangulamento do canal. Neste momento, aumentos da tensão de VDS não vão provocar aumentos na corrente de dreno. Então a gente fala que o MOSFET saturou. É importante falar que esse termo de saturação é diferente da saturação lá do TBJ, apesar de que a corrente chega no patamar máximo, né? Só que aí sim depende do meu dispositivo, porque eu controlo esse valor máximo a partir da tensão VGS e não é necessariamente definida pelo circuito externo. Lógico que o circuito externo vai limitar, mas não é definido explicitamente por ele. Beleza? Então, eu tenho
além da região ômica, eu vou ter essa região mais exponencial aqui, né, mais quadrática, melhor dizendo, de comportamento, que é chamado de região de triodo, né? Então essa região aqui é chamada de região de triodo, que é uma região totalmente não linear. Ela tem esse nome porque assemelha muito com as válvulas antigas, né? É uma região que vai ter muita distorção, mas ela é muito pouco utilizada, né? Não é uma região muito interessante, é melhor tentar evitar. E a partir do momento que eu tenho o estrangulamento do canal, que acontece exatamente quando a tensão VDS é igual a tensão chamada de overdrive, que é igual a tensão VGS menos a tensão de limiar, que a gente chama de VT aqui, VTN, né, limiar do canal N, eu entro na região de saturação, que eu também gosto de chamar de região linear, que é quando o meu circuito se comporta como uma fonte de corrente controlada, né? Como eu já falei, se você varia a tensão VGS, você varia a corrente, então eu tenho aqui uma fonte de corrente controlada. Isso aqui é uma região similar à região ativa do TBJ. Beleza? Então, é isso aí. Então, como comentei, a tensão de overdrive é definida como a tensão VGS menos a tensão limiar do dispositivo, né? Só para a gente ter equacionamentos, né? Na região de triodo, de uma forma bem genérica, toda a região de triodo, seja a região ômica quanto a região mais quadrática, né? A corrente de dreno ela é determinada por um fator construtivo, que é esse Kn' W sobre L, né? Onde Kn' é dependente do material que é construído o MOSFET, W é a largura do canal e L é o comprimento do canal, né? Vezes a tensão de overdrive vezes a tensão VDS menos meio da tensão de VDS ao quadrado, né? O cálculo dessa expressão não vem muito ao caso aqui, é discutido lá em circuitos básicos, né, em eletrônica básica. Como eu comentei, né, se a tensão VDS for muito pequena, ou seja, se ela for muito menor que a tensão de overdrive, o que acontece é que esse termo quadrático meio de VDS ao quadrado fica desprezível, e aí eu posso escrever a corrente de dreno como sendo o Kn' W sobre L vezes a tensão de overdrive vezes VDS. A gente observa que, uma vez definida a tensão VGS, ou seja, uma tensão de overdrive fixa, se a gente tiver isso é basicamente uma relação corrente e tensão, né? E aí eu posso escrever Kn' W sobre L vezes V de overdrive igual a condutância do canal, né? Como eu comentei, o MOSFET ali opera como uma resistência. Já na região linear, região de saturação, né, o que acontece é que a partir do momento que a tensão de VDS é igual à tensão de overdrive, eu não tenho mais variação da corrente. Então, eu posso calcular a corrente de dreno ali como sendo a corrente da equação anterior quando o VDS for igual à tensão de overdrive. E aí eu vou encontrar essa expressão, né, onde a ID é igual a meio de Kn' W sobre L vezes a tensão de overdrive ao quadrado, né? E aí eu tenho, obviamente, uma fonte de corrente, né? Se a gente mexer na tensão de overdrive, a gente tem uma variação na corrente de dreno, beleza? Então o MOSFET opera dessa forma. Obviamente, se eu mexer na tensão de overdrive, eu vou ter novas curvas que vão ter mais ou menos o mesmo formato, né? E aí eu vou ter uma família de operação uma família de curvas para operação desse dispositivo, beleza? Então o importante do MOSFET para operação é isso. Bom, assim como a gente fez com o TBJ, o MOSFET também ele é representado por um modelo elétrico. Neste caso, é um modelo, como estão apresentando aí, né? Eu tenho um gate aberto, porque eu considero que o gate do MOSFET é um capacitor, então para a corrente contínua ele não tem impedância infinita, né? E na saída do dreno eu tenho uma fonte de corrente dada por meio de Kn' W sobre L vezes a tensão de overdrive ao quadrado. Isso aí para a região linear, que é a região que mais interessa, né? Uma coisa importante, ambos transistores, TBJ e MOSFET, ele tem um efeito na região linear chamado de efeito Early, que é basicamente o efeito do corpo do dispositivo. Então, se a gente for olhar toda aquela família de curvas, a gente vai ver que na região linear existe uma pequena inclinação. Ela não é bem retinha, né? Ela não fica constante com a tensão de saída do circuito, não. Por quê? Porque tem corrente circulando no corpo do dispositivo, e esse corpo tem uma resistência, né? Se eu prolongar todas essas famílias de curvas, né, a gente vai ver que eles se encontram no mesmo ponto, né, nesse eixo de tensão, que a gente dá o nome de tensão de Early, né?
e é basicamente, ela é modelada, né, esse efeito é modelado como existência de uma resistência de corpo mesmo, né? Então, o modelo mais amplo do meu transistor incorporaria também essa resistência de corpo. A questão é que essa é uma resistência muito grande, então a gente só incorpora ela, principalmente na modelagem de corrente contínua, quando realmente for necessário, porque senão complica muito as contas e não traz um benefício de acurácia na nossa resolução muito grande. Beleza? Por fim, como eu já comentei, né, o objetivo da disciplina é a gente projetar amplificadores operacionais. Então a gente tem que saber como que o transistor opera como amplificador. Como a gente já discutiu, né, lá na disciplina anterior, a ideia é que a gente pegue um transistor, polarize esse transistor na região linear, significa que a gente vai colocar uma tensão contínua nesse transistor, de forma que eu tenha um ponto de operação em uma região da sua região linear, né? E eu vou sobrepor essa tensão contínua, né? Essa tensão de polarização, um sinal, que é o sinal que eu quero ver amplificado. Né? Então é basicamente isso. Por que a gente faz a polarização? Porque se a gente não polarizar, a gente pode operar o nosso transistor na sua região de corte ou de saturação, e aí eu não vou ter amplificação, eu vou ter ceifamento da minha forma de onda, alteração da sua forma de onda, e aí não é um amplificador, é qualquer outra coisa. Beleza? Então, como que a gente faz a análise de amplificadores? Né? O que é importante? A gente tem várias etapas. A primeira etapa é fazer uma análise CC, onde a gente define o ponto quiescente, ou seja, o ponto de operação, né, do transistor. Em seguida, a gente faz uma análise CA, ou seja, a gente pega a resolução da análise CC e calcula alguns parâmetros operacionais do meu amplificador, como ganho, resistência, banda passante e tudo mais. Né? Só que para fazer isso, eu preciso desenvolver modelos para trabalhar com esse pequeno sinal que eu estou sobrepondo ao meu ponto de polarização. Né? E o principal método para fazer isso é trabalhar com a linearização do comportamento do transistor naquele ponto de operação. Né? Então, basicamente é isso que eu estou fazendo. Eu estou pegando uma curva que é não linear, botando meu circuito para funcionar num ponto, aplicando um pequeno sinal em torno desse ponto de operação, e aí eu vou modelar aquela região como um circuito linear, né, como uma linha reta. Beleza? Bom, um exemplo muito fácil de fazer isso é pegar do MOSFET. Né? Então, vamos imaginar que o MOSFET está operando na região linear dele, na região de saturação, e vou imaginar que minha tensão VGS ela é composta por uma tensão CC e por uma pequena perturbação VGS que eu estou escrevendo em minúsculo ali. Então, significa que a tensão de overdrive vai ser definida daquela forma. Né? E se eu substituir isso na equação da corrente do MOSFET que a gente acabou de discutir, né? Então eu vou encontrar alguma coisa que tem que me dar uma corrente contínua mais uma corrente alternada. Beleza? Se eu simplesmente resolver essa expressão, eu vou encontrar que a minha corrente contínua, né, vai ser exatamente aquela que a gente deduziu anteriormente. E eu vou encontrar também uma parcela alternada que é dada por essa expressão. Né? Óbvio, vai ter uma parcela quadrática ali, né, que é formado por VGS ao quadrado, mas eu vou assumir que meu sinal é muito pequeno, de forma que qualquer sinal quadrado vai ser menor ainda, né? E eu vou desprezar esses termos de segundo grau e terceiro grau que eventualmente podem aparecer. Beleza? Então, a minha linearização para ali significa que eu tenho uma corrente alternada, sobreposta à minha corrente de dreno contínua, que é dada por aquela expressão, onde esse termo todo aqui é um termo constante, porque uma vez polarizado, o VGS já está definido, que eu chamo de ganho de transcondutância GM. Né? De novo, a partir disso, eu posso equacionar um modelo para o meu transistor. Né? Para o MOSFET, normalmente vocês vão encontrar dois modelos, o modelo π e o modelo T. Né? No caso do MOSFET, esse é o modelo π, esse é o modelo T. Né? De novo, a entrada ela está aberta, porque eu estou considerando de novo que eu tenho um capacitor aqui. Esse capacitor ele não opera na região de frequência que me interessa. Depois a gente vai ver como que isso vai ser na região onde esse capacitor não é desprezível, como é que a gente opere. A gente vai discutir isso mais para frente. Né? E a minha saída agora é uma fonte corrente GM vezes VGS. Isso aqui, lembrando, são sinais alternados. Né?
O modelo T é só uma manipulação matemática de um para o outro, né? Eu tenho essa conexão, essa conexão aqui, ó, ela é preocupante porque a corrente de gate é zero, né? Então eu não posso esquecer que aqui tem a corrente zero, né? Mas eu modelo o meu transistor agora com uma resistência 1 sobre Gm entre o gate e a fonte e uma fonte corrente GM-VGS entre dreno e esse nó do meio, né? Eu posso incorporar nesse modelo as resistências de Early, né? Que a gente já comentou, e eu tenho aqui o circuito para o TBJ. A dedução é muito semelhante, eu não vou fazer, né? Porque isso é feito em outra disciplina, né? Mas a diferença é basicamente que eu tenho agora impedância de entrada, né? Então no modelo Pi eu vou ter uma resistência RP que é dada por, né, VT, tensão térmica, dividido por IB, corrente de polarização de base. No modelo T, eu tenho aqui uma resistência RE, que é dada pela tensão térmica, dividido pela corrente de polarização de emissor. E na saída, no coletor, né, eu tenho uma corrente que é GM-VBE, ou, no caso aqui do modelo T, eu gosto de trabalhar com essa corrente sendo igual a alfa e E. Que dá na mesma, né? Uma questão de manipulação matemática aqui. Beleza? Então esses são os modelos de pequenos sinais do meu transistor. Bom, como a gente falou, né, a gente tem então que polarizar o nosso transistor e ter que operar ele como um amplificador a partir dos modelos de pequenos sinais. O interessante é, existem basicamente três formas de polarizar um transistor. A gente pode polarizar esse transistor usando uma polarização universal, como essa, ou uma polarização por divisor de tensão, onde eu estou tentando definir a tensão de gate e aí, pela manipulação, eu consigo encontrar as correntes e tudo mais. Eu posso fazer uma realimentação de gate ou de base, dependendo do meu transistor, né? Ou eu posso fazer uma polarização direta com a fonte corrente. Basicamente, são essas três formas, né? Outros, obviamente, existem outros desenhos, né, outras configurações, mas elas são variantes dessas três. Da mesma forma, existem só três tipos de amplificadores, né? Eu posso ter amplificadores fonte comum ou emissor comum, né? São semelhantes para dois tipos de transistores diferentes. Neste caso, meu sinal ele é aplicado no gate do MOSFET ou na base do TBJ. A fonte ou emissor é conectado no terra e a saída é tomada no dreno ou no coletor. Eu posso ter um amplificador comum gate, ou gate comum, ou base comum, né? Onde agora a base ou o gate está conectada no terra, a entrada de sinal se dá no emissor ou na fonte, e a saída é tomada no dreno ou no coletor. E tem, por fim, o common drain, que é o dreno comum ou coletor comum, onde a entrada é acoplada ao gate ou à base, a saída é tomada no emissor ou na fonte, e o dreno ou coletor é conectado no terra. Né? O que é importante aqui? Lógico, existem modelos que a gente pode levantar para esses caras, né? E eu não vou entrar em detalhe aqui porque a gente vai retomar isso na disciplina, né? Mas basicamente é o seguinte: algumas características interessantes, né? O emissor comum ou fonte comum são circuitos que têm alta impedância de entrada, né? Ela tem alta impedância de saída também, e o ganho desse circuito, desse amplificador, é um ganho que pode ter valores bem altos, mas ele é inversor. Né? Não que isso seja um problema, mas é uma característica. Já o coletor comum ou dreno comum, ele também tem uma impedância de entrada alta, só que a impedância de saída deles agora é muito baixa e o ganho é muito próximo da unidade, o ganho de tensão é próximo de 1. O common base ou o gate comum tem uma impedância de entrada muito baixa, uma resistência de saída muito alta, o ganho pode ser alto e ele é não inversor. Né? E aí, a partir dessas características, a gente pode associar algumas configurações interessantes para esses circuitos. Né? Então, o emissor comum e fonte comum são bons amplificadores de tensão. Né? Eles têm um problema de ter uma impedância de saída alta, que não é desejável, mas isso pode ser tratado depois. O coletor comum e o dreno comum são buffers de tensão, então eles
funcionam bem para o desacoplamento entre dois pontos no meu circuito. Então eles carregam a tensão sem carregar a impedância, né? Já a base comum, gate comum, eles são bons buffers de corrente. Então, com essa configuração, pensando dessa forma, a gente pode associar esses amplificadores de forma a ter o efeito, né, a composição que nos interesse. Por exemplo, se eu quiser ter um bom amplificador de tensão, né, eu posso usar um emissor comum na entrada e um coletor comum na saída desse circuito, fazer um circuito de 2 estágios, e aí eu vou ter impedância de entrada alta, impedância de saída baixa e um ganho total grande. Interessante? Beleza. Bom, gente, então para essa primeira aula de revisão é basicamente isso. Eu vou postar também daqui a pouco um exercício para relembrar a operacionalidade dessas análises, né? Fazer análise C, análise A de um amplificador, né? Mas a gente vai terminar a parte teórica por aqui, que já está bem extensa, beleza? Na próxima aula eu vou continuar dando uma revisão. A gente vai discutir sobre a associação de múltiplos amplificadores em cascata, beleza? Então um abraço, até a próxima.